Falar de quilombo é falar de dois Brasis, o Brasil legítimo e o Brasil que foi excluído e que permanece sem visibilidade. Tanto que nós brasileiros falamos de quilombo como se fosse um passado extinto, mas que resiste por meio de muita luta pelo reconhecimento. Quilombo é um estado independente do estado oficial, ou uma pedra no sapato do sistema econômico oficial, o sistema escravista, e detém a memória desse registro da formação da sociedade brasileira. É recente a consideração do governo do quilombo como algo verdadeiro da nossa historicidade e se dá pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, e pelo Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Os quilombolas são considerados comunidades e povos tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, são ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condições de sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Segundo Munang Gomes, a palavra quilombo é originária da língua Bambungundo, falada pelo povo Ovimundo, que se refere ao tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África Central. A palavra quilombo refere-se a uma associação de homens aberta a todos, e nos remete a uma experiência coletiva de africanos e seus descendentes, uma estratégia de reação à escravidão, somada à participação de outros segmentos da população, com os quais os quilombolas interagiram em cada país, notoriamente alguns povos indígenas. Trata-se, portanto, de uma experiência de diáspora africana. A ideia de que quilombos eram constituídos somente por africanos escravizados foi modificada ao longo do tempo, mediante ações e reivindicações dos próprios quilombolas e das pesquisas realizadas por estudiosos do tema. Insistir nessa concepção reducionista significa negar ou tentar invisibilizar o sentido histórico, cultural e político dos quilombos. Essas análises enfatizam a identidade das comunidades quilombolas, definida pela experiência vivida, versões compartilhadas de suas trajetórias comuns, pertencimentos, tradições culturais e valorização dos antepassados, fundamentada numa história identitária comum. O quilombo africano e o brasileiro foram formados mais ou menos na mesma época. Sendo assim, os quilombos brasileiros podem ser considerados como uma inspiração africana, reconstruída pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata. O número de comunidades quilombolas no Brasil é elevado, mas ainda não existe um registro concreto. O mapa ao lado se refere às comunidades registradas até o ano de 2017. Os estados com maior número de quilombos são Maranhão, com 318, Bahia, com 308, Minas Gerais, com 115 e Pernambuco, com 93, além do Pará, com 85. Arut 2008 estabeleceu o INCRA como responsável pelo processo de regulamentação fundiária das comunidades quilombolas e incorporou o direito destas ao autorreconhecimento. Porém, este reaparecimento de novos quilombos, na verdade, não afirma que há novos quilombos surgindo, e sim é um processo de reconhecimento da existência deles após um século de apagamento histórico, ou seja, é uma reparação histórica. Os quilombos antigos serviam de fortaleza para se esconder do sistema escravista. Atualmente, a manutenção do território quilombola serve para manter a sobrevivência dessas resistências. O direito à terra aparece com centralidade nas comunidades quilombolas rurais e urbanas. É um direito apreendido numa longa trajetória de lutas e um princípio fundamental.
A terra, para os quilombolas, tem um valor diferente daquele dado pelos grandes proprietários. Ela representa o sustento e, ao mesmo tempo, um resgate da memória dos antepassados, onde realizavam tradições, criam e recriam valores, lutam para garantir o direito de ser diferente sem ser desigual. Para as comunidades quilombolas, a questão fundiária incorpora outra dimensão. A terra é uma necessidade econômica e social. Já o território tradicional é uma necessidade cultural e política, vinculada ao seu direito de autodeterminação. No Brasil, a consequência da falta de garantia das terras ocupadas foi um fator definitivo para a manutenção da alta desigualdade presente no nosso país, excluindo o povo indígena e africano. A Lei de Terras de 1850 ignorou as diferentes posses e regulações existentes entre as comunidades tradicionais. As terras no Brasil eram possuídas por poucos, um bem de capital não acessível às populações pobres, indígena e negra. Séculos depois, a Constituição de 1988 aprova o artigo 68, que garante o direito às terras de quilombos e positiva um passado de luta, retornando para que esses grupos possam criar novos espaços políticos na sociedade brasileira. A luta pelo reconhecimento ao processo de reação ao desrespeito e às formas de marginalização e desconsideração dos direitos dos indivíduos de ser e existir em suas mais variadas formas. Segundo o site da Fundação dos Palmares, há 34 certidões de comunidades referentes a 39 áreas e territórios que cabe ao INCRA efetuar. São terras asseguradas na Constituição Federal de 1988, com história marcada por conflitos territoriais. Maiores concentrações, como dá para ver no mapa ao lado, são em Conceição da Barra, 13, São Mateus, 11 e Cachoeiro de Itapemirim, 2. A comunidade que escolhemos para apresentar hoje é de Linharinho, que é composta pelos povoados de Dona Domingas, Dona Maria, Dona Anália, Dona Oscarina, Morro, Maria do Estado e Mateus de Ernesto. A comunidade de Linharinho está situada no baixo curso do córrego São Domingos, próximo à localidade de Santana, e é atravessada pela estrada que vai da cidade de Conceição da Barra à Vila de Itaúnas. A base da economia da comunidade é o cultivo da mandioca e a produção de farinha. Também plantam café e também produzem artesanato. A forte presença da produção de farinha na comunidade denota sua herança direta em relação aos saberes e práticas do antigo quilombo. Linharinho é a primeira comunidade quilombola reconhecida no estado do Espírito Santo. As lideranças afirmam que seus ancestrais pertenciam aos povos africanos de tradição nagô, dos quais herdaram elementos culturais relacionados à língua iorubá. O INCRA reconhece que suas terras são de mais de 9.000 hectares, embora vivam em apenas 147, até o ato da retomada do quilombo em 2007. Com a chegada da Aracruz, justamente no final dos anos de 1960, as condições precárias e a apropriação indébita do território pela empresa forçaram a maioria a ir para a cidade, onde a favelização e a violência revelam as consequências desse processo. O próprio INCRA reconheceu por portaria publicada em Diário Oficial a legitimidade do quilombo de Linharinho. Além disso, a Constituição Federal, nos artigos 215, 216 e 68 do Ato das Disposições Transitórias, os recobre de legalidade. Para além do folclore, o quilombo é uma matriz cultural que se adequaram e sobreviveram e resistem. Os quilombos, todavia, não se perderam no passado. Eles se mantêm vivos na atualidade por meio da presença ativa das várias comunidades quilombolas existentes nas diferentes regiões do país como resistência revolucionária.